Salut tout le monde, ça va bien? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da Academia do Francês e hoje vamos falar sobre Luxemburgo. Não é o treinador Vanderlei Luxemburgo, é o país Luxemburgo mesmo. É um dos países que falam francês também na Europa. Ele é pouco conhecido porque ele é bem pequenininho. Ele fica ali ao lado de Bélgica, França, Alemanha. E além do francês, lógico, também há cidadãos que falam alemão. E existe também o luxemburguês, uma língua própria. Luxemburgo, o nome oficial do país de Luxemburgo é Grão-Ducado de Luxemburgo. Nesse Grão-Ducado, o Grão-Duque se chama Henrique. Ou então, como alguns chamam, Henri. Henri com I. Não é o Henri com Y, não. Henri, d'accord? E mesmo havendo um Grão-Duque, existe abaixo dele um primeiro-ministro que se chama Xavier Bettel. Xavier, escreve Xavier, Xavier Bettel. É um país de monarquia constitucional. Diferente de Senegal, lembra quando a gente viu sobre Senegal? Luxemburgo é bem diferente. O lema oficial do país, inclusive a bandeira está aqui, é Nous voulons, comigo, Nous voulons rester ce que nous sommes. Nous voulons rester ce que nous sommes. Nós queremos permanecer ou ficar o que nós somos. Será que seria algo querendo dizer não queremos nenhuma influência? Queremos ser quem nós somos? Fica aí a questão. O que vocês acham? Comenta aqui embaixo. A história desse país é interessante porque ele divide a Europa, assim, culturalmente vamos dizer, entre a Europa latina, lembra que já falamos aqui sobre países que falam línguas latinas, francês, espanhol, italiano, a Europa Latina, da Europa Germânica. Ou seja, Alemanha para um lado, França para o outro, Luxemburgo ali no meio. É uma estrutura geográfica que divide então com raízes culturais latinas e raízes culturais germânicas. O que significa isso, professor? Bom, a arte, a língua, a história, ela muda conforme a região, não é mesmo? Às vezes até a arquitetura muda conforme a região. Imagine então você passar por um lugar que não tem mais nenhuma característica daquele local. Atravessando um país, tudo muda. As construções, a língua. Então é mais ou menos isso que acontece quando você cruza Luxemburgo e entra no início da Europa do leste, leste europeu. Certo? É bem diferente. Vamos ver mais algumas coisas sobre Luxemburgo. É um país pequeno, mas o IDH é altíssimo. Quando eu falo IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Ou seja, se está em 21º, como Luxemburgo está, então é um país muito bom de se viver, de se morar. Inclusive há muitos brasileiros em Luxemburgo, até porque é um pouco mais fácil a migração para lá do que para outros países, certo? Luxemburgo é dividido em 3 estados, em 3 regiões. Vamos lá se eu consigo acertar, porque elas estão em alemão. Diekirch, Grevenmacher e Luxemburgo, onde fica a capital. Inclusive a capital, ela não é tão grande. Só para vocês terem uma ideia, a capital do país é muito menor do que várias cidades aqui no Brasil, inclusive menor que a nossa cidade. Bom, você deve estar se perguntando, mas o que eu posso fazer em Luxemburgo, professor? Veja bem, é um país pequeno, às vezes em 3, 4 dias você faz a visita no país inteiro. Mas eu separei 2 locais indicados pelos sites de turismo. Uma delas é a Catedral de Notre-Dame. Cuidado, confundir com Notre-Dame de Paris, Notre-Dame de Paris, que é aquela super famosa. Mas então existe também Notre-Dame lá em Luxemburgo, uma catedral, Notre-Dame. Outro local indicado para se visitar em Luxemburgo é o Museu de História da Arte. Museu de História da Arte. Para quem gosta de museu, aliás, a Europa tem muitos museus, a Europa tem a parte de cultura, né, é muito importante na Europa, então é recomendado também com 5 estrelinhas, Museu da História da Arte, em Luxemburgo. D'accord?